Muito boa tarde, Entre Família, está no ar. Chega junto, que bom ter a sua companhia por aqui. Cris Magalhães, que prazer estar com você de volta. Querida, a gente se despede, né? Tem despedidas maiores do que as outras. A gente se encontra no dia seguinte, né? Na terça para quarta, na quarta para quinta, mas é assim, né? A gente está aqui todos os dias, segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde, horário de Brasília. Você que nos recebe em outro país, né? Você que nos recebe por streaming em outras questões aí, né? Em outros fusos horários. Ótima noite, uma ótima manhã. Obrigado por deixar a gente fazer parte da sua família. Você já é parte da nossa. Estamos aqui, inclusive, fazendo um programa reformando a casa. Quem é que visita a casa de quem está reformando? Só os íntimos. Então a gente convida você, sabe o negócio? Ó, tem poeira, estamos derrubando uma parede, tá indo aqui, ó, asfalto, tá tudo enfaixado, mas tá vindo um novo quartinho. Gostei. Porque tá Você crescendo. sabe que eu gosto quando você traz piada nova, né? Porque eu tô 1 ano e meio aqui com você, então quando você traz uma piadinha nova, é tão legal. Gostei dessa até aí. você anda fazendo umas piadinhas. Não, a gente vai se misturando. E alguns programas aqui gente, ela tá fazendo. Eu disse, opa, o tio do pavê era só o Cris, agora temos uma titia do pavê. Gente, o que acontece? Você vai levar isso pra vida. A convivência, a idade, eu não sei. Eu digo que a vida nos dá sotaque das pessoas, por isso que a gente somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Um pouquinho fica, um pouquinho vai. Você tem que reter algumas coisas às vezes, né? Mas isso é muito importante, ainda mais na infância, né? Porque na infância, por exemplo, eu digo, agora falando, né, espiritualmente, você desenha o Deus, o seu Deus, né? Deus para as pessoas, para o teu filho, na tua forma de agir, porque existe muito, né, papo legal, né? Então, o discurso ele toca, mas o exemplo arrasta. E nas emoções, né, você vem com crenças limitantes de como você encara as coisas, mas um pai consciente, ciente disso, não perfeito, ele sabe que a infância é o celeiro ali de possíveis traumas, de boas questões e skills que vão ser trabalhados com as crianças. E hoje, Suzane, o nosso tema envolve justamente esse conceito. Exatamente, Cris. Cuidando da mente e emoções das crianças. Olha só que interessante, né? Eu acho que quando a gente era criança, nossos pais não tinham esse conhecimento. E até certo ponto de meses de vida do Otto, eu também não tinha acesso a essa importância das emoções, mostrar o que são o que é cada uma das emoções, quais são as emoções e ajudá-lo a diferenciar isso aí. A partir do momento que eu entrei em contato com esse assunto, muito aqui no Entre Família, gente, esse Entre Família é tudo de bom. É uma escola. E aí, esse olhar veio, eu falei, cara, é verdade, não tive esse aprendizado, mas agora eu vou buscar conhecimento para poder ensinar. Porque isso é o desenho de uma vida futura para aquele adulto, entendeu? De como a gente vai trabalhar tudo aqui agora. Você tem um menino, tipo, né? medo, por exemplo. Você tem um menino, você vai às básicas, ele já sabe o que é o medo, já sabe. Alguns homens têm a questão da vazão da emoção, era meio que sentenciado que você tinha que engolir. Sim. Aonde vai, né? Às vezes o corpo, né, essas doenças psicossomáticas, você tem um homem que, né, não, tô bem, às vezes você vê alguém, né, aquele homem trabalhador, o que aconteceu, né? E aí hoje, você pega notícias anteriores, até de pessoas que tiraram a própria vida, você fala, nossa, aí você entende que às vezes não dá sentido, por quê? Um homem às vezes não tinha um glossário emocional, não tinha essa alfabetização, porque não foi dada um eixo, né? A gente não está falando de vitimização aqui, de mimimi, está falando de um ser humano, homem, que não tem um glossário emocional para lidar com algumas coisas, né? Isso não fere em nada a sua masculinidade, pelo contrário, é um homem que sabe não só lidar com o córtex frontal, mas tem um ouvido aberto também para o sistema límbico, né? Mas você sabe que isso pega, né? Igual você falou, sou mãe de menino, você também é pai de menino, então no começo era assim, gente, tá, como que eu vou deixar ele dar, como que eu vou ensinar a dar vazão a essas emoções, mas eu não vou criar no futuro um homem frágil, porque a gente tem essa coisa no nosso imaginário que homem não chora, homem é forte, tem que ser forte. E eu acho que vai ser muito bom você ir do outro lado também tentar entender um pouquinho desse assunto e até desmistificar essas questões, né? Para que essa futura geração, que já enfrenta alguns desafios e alguns problemas aí, possa estar mais estruturada. Então vem com a gente, vem aprender como ensinar o nosso filho a lidar com as emoções. E eu gosto de dizer o seguinte, a gente às vezes não tolera o desequilíbrio emocional da criança, mas tem muito adulto hoje desequilibrado emocionalmente. Tem que abraçar a criança interior e dar um jeito, o que está acontecendo? Então é importante esse assunto, sim senhora, tá? Fique aí, o Entre Família só está começando. Muito bem, estamos de volta, intervalo rapidão. Eu sei que essa abertura pode ter mexido com você, quer dizer, tanta coisa, consegui nem anotar. Estava aqui com o meu liquidificador ligado e tal, calma. Olha, vamos atentar agora o ouvidinho, tentar aplicar para a vida. E outra, vou dar uma dica para você que vale a pena. Ouça não para criticar,
ouça para aprender, para reter o que é bom, né? O ouvido também tem um outro lado, porque a gente já quer ouvir alguma coisa, tem um preconceito sobre algumas questões, mas faz o seguinte, desarma aí, isso, pronto, ó, respira fundo, a gente vai cozinhar aí com você. É legal você de falar isso, informação. porque tem muitas avós, vovôs nos assistindo Uhum. e que talvez para eles sejam assim um choque cultural. E esses netos, né, passam boa parte do tempo dele na casa deles, né, nem que seja assim aos fins de semana. Então, os avós, eles têm um papel muito importante nessa formação. E até o seguinte, ninguém está questionando a sua habilidade de criar os seus filhos, né, dizendo que sim, que não. Eu cheguei aqui com meus pais, quando eu olho para trás, eles não tinham a informação que eu tenho agora. E a ideia de um programa como esse é dar essa informação e, de repente, você, vó, vai ajudar o seu filho quebrando uma crença que você mesmo criou, talvez, no olhar da filha e do filho. Isso é humildade, né? Quem sabe que não sabe tudo, sabe bastante. Bora lá, então? E a gente tem uma convidada que aqui nos bastidores, ela que, olha, podia falar todo o currículo dela, mas ela ama a questão da psicologia, ama os pequeninhos, ela tem aqui pós-graduação na área, também trabalhou no terceiro setor, ela é escritora, né? Está falando de um livro que nós vamos receber de presente, fiquei sabendo, Suza. É mesmo? Verdade. Nossa, que já alegria! chegou presenteando uma área que ela ama, um filhinho, que é um filhinho de 2 anos esse livro, na área das crianças, faz um trabalho muito bacana. E eu quero aqui, ó, eu sei que a abertura é forte, vou dizer o seguinte, hein? Um abraço para o maridão. Ela falou de você umas 3 vezes aqui nos bastidores, de quanto que você é esse coach nos bastidores que ajudou ela a criar esse outro filho do casal, que é esse filho, que é um livro, né, que ela tem para trabalhar com os bastidores. Como é bom quando você entende esse papel de que uma boa mulher, né, ela não está à frente nem atrás, mas está ao lado, e caminhando ao lado a gente tem grandes conquistas juntos. Quem está conosco, Suzane? É a psicóloga infantil Marcela Ondey. Seja muito bem-vinda, que satisfação recebê-la. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ai, muito obrigada. O Cris é um fofoqueiro. Contou tudo isso. Não, novidade ele não aguenta segurar, impressionante. Isso é bom, eu gosto disso, eu também sou assim. Marcela, que bom ter você aqui, eu adoro quando tem psicóloga infantil, porque a gente já aproveita, assim, entre linhas no assunto, a gente já, né, fica de frente com quem lida diretamente com as crianças para tirar algumas dúvidas pessoais. Mas antes eu acho que só levantar essa importância, né, de por que falar sobre saúde mental na infância. A infância ela é a base de tudo. Uhum. Na infância que a gente aprende a andar, que a gente aprende a falar, a ler, a escrever. Então, ela é fundamental para que a gente consiga construir um bom alicerce ali. Então, imagina uma casa em construção. Se a gente não tem essa base bem consolidada, em um determinado momento a casa tende a balançar ou desmorona. Então, se a gente não trata a saúde mental na infância, vai chegar na fase da adolescência, na fase adulta, o indivíduo pode desmoronar. Então, é de extrema importância tratar sobre esse assunto desde cedo. As pessoas têm um certo preconceito com relação à saúde mental. No geral, né? Exatamente. Porque quando se fala em saúde mental, pensa-se em transtornos mentais. Mas a saúde mental nada mais é do que habilidades. Habilidades emocionais, sociais, cognitivas, de empatia, né, de bem-estar, promoção de bem-estar. Isso é saúde da mente. Então, a gente precisa cuidar da saúde da mente da mesma forma que a gente cuida da saúde do corpo. Muito importante. Eu queria até fazer uma analogia, porque vamos supor, se a saúde mental ela fosse um hospital, esse hospital ele já foi construído, né, há algum tempo, mas se olhando para trás para a nossa história, enfim, a história é algo muito recente. E agora esse olhar mais empático veio com a dor, ou seja, a consequência da evolução aqui da nossa sociedade, digamos assim, né, a industrialização, tudo, né? Então a mente teve que ocupar um papel que antes não tinha, ainda bem, né, que nós temos profissionais desse meio. Aí eu pergunto para você, se você não pensou que talvez assim, o primeiro hospital que foi construído, ele foi construído por pessoas que não tinham um hospital. Não tinham. O primeiro hospital foi construído por pessoas que não tinham um hospital, a junção de médicos que acreditavam, porque precisavam, tinha muitas pessoas que precisavam de ser internadas e tal, eram em casas, foi aumentando, depois constituiu-se um poder junto ao governo para ter um hospital público, depois privado.
Aí eu pergunto, talvez nós temos agora pessoas que não usufruíram desse hospital, são pessoas de uma outra idade que, inclusive, não tiveram a oportunidade, né, de usufruir da saúde mental durante o tempo, mas mesmo assim chegaram à velhice, criaram os filhos e está tudo bem. Aí nós temos pessoas que, com o passar do tempo, talvez foram feridas, precisavam no hospital, estão vendo agora e estão na terceira idade recorrendo a isso. Nós temos pessoas que já nasceram com os pais, não sabiam o que eram, entendi. mas foram construindo. E nós temos agora uma nova geração ciente das emoções, porém bem carente, porque nós temos agora uma nova geração dos 14 aos 24 fragmentada, né? E está sendo estudado o porquê disso. Então nós temos um público muito diferente, mas ambos, né, todos aqui, muito carentes. Então nós estamos falando agora para pessoas que estão pegando a saúde mental inicial, estão se tratando, mas agora a gente está falando de quebrar um ciclo para que o meu filho ele possa ser fruto de uma nova geração que tenha ferramentas para poder lidar com isso. Como é que você está vendo a saúde mental nos últimos 10 anos, principalmente para as crianças? Assim, foi quebrando o preconceito pelo pai, quem está trazendo o marido arrasta é a mamãe, e aí está conseguindo fazer com que o filho possa ser um fruto do que ela não teve. Como é que você está vendo, assim, Marcela? Eu percebo que muitos pais entraram em contato com as suas próprias dores. Ah, verdade. E aí, através disso, eles têm uma consciência maior daquilo que eles não desejam para os filhos. Então, eu não desejo que o meu filho passe pela mesma dor que eu passei. Eu não desejo que o meu filho tenha alguma emoção reprimida. Não pode chorar. Homem não chora. Papai do céu não gosta de criança que fica com raiva. Nossa, então, tem assim, isso. tem muito disso. E esses pais que vieram dessa geração onde tinham todas as suas emoções reprimidas, eles sentiram isso. E hoje eles têm uma maior consciência do quanto isso afetou a vida deles. Porque acaba afetando mesmo. Uhum. Uma criança que tem a sua saúde mental negligenciada, ela paga o preço disso na sua fase adulta, né? Na sua adolescência. Então, esse pai que teve as suas emoções, a sua saúde mental negligenciada, pagou o preço e não quer que o filho pague. Nossa, Marcela, muito verdade isso, porque hoje eu vejo que muita gente já recorre mais à terapia, por exemplo, e lá a gente tem essa grande lente, né, essa lupa para poder olhar para essas questões. Já que você falou sobre negligência, vamos falar sobre isso? O que seria, de fato, negligenciar? Eu queria que você trouxesse algumas situações assim do dia a dia, coisas que você vivencia na sua experiência como psicóloga, que são situações em que nós pais negligenciamos as emoções dos nossos filhos. Negligenciar não necessariamente seja não olhar para. Muitos pais entendem que os filhos estão passando por algum processo, que precisam de uma informação emocional, de uma base emocional mais fortalecida, mas acabam não fazendo algo para. Então, eu sei que alguma coisa está errada ali, mas eu acho que é fase, vai passar, faz parte do desenvolvimento. Então, quando os pais olham que alguma coisa está fugindo do curso natural do desenvolvimento infantil, esse é o momento de olhar e fazer algo a respeito. E o que seria? Talvez, tudo depende do quê, né? Se perceber que há sinais de algum transtorno, por exemplo, aí encaminhar para profissionais, né? Psiquiatra, psicólogos, que podem fazer uma avaliação mais aprofundada. Mas no caso de emoções, do que a gente estava falando, a criança chora à toa, a criança faz birra, a criança agride, e não necessariamente caracteriza um transtorno, e os pais acreditarem que isso é fase do desenvolvimento, já é um tipo de negligência, porque não está olhando para o comportamento do filho, que muitas vezes quer dizer o que o filho está sentindo. Afinal de contas, a criança se expressa muito através do comportamento. Ela não sabe falar, eu estou triste com você porque você fez isso, isso, isso. Ela fica emburrada, ela quebra um carrinho, ela se isola. Então, quando os pais não olham para essas emoções dos filhos e não fazem algo a respeito disso, isso é um tipo de negligência. Mas também existe a negligência daqueles pais que não cuidam mesmo da saúde mental dos filhos.
lar desestruturado, brigas recorrentes, palmadas. Polêmica! Mas assim, todas essas ações ou não ações dos pais são negligências também. A criança estar inserida em um ambiente totalmente conturbado é uma negligência com a saúde mental dela. Marcela, agora, a Marcela é uma psicóloga, né? Nós trabalhamos num programa que fala disso. Então, nós trouxemos isso para a consciência há muito tempo. Então, já é algo real, que é a primeira coisa que talvez uma pessoa está vendo agora, nossa, eu faço isso. Então, já é um começo. Aí eu pergunto para você, a gente tem uma ideia, Marcela, de que, eu vou no médico só quando eu quebro a perna. Mas talvez eu poderia ter visto antes que eu tenho um problema ósseo. Sim. Né? Então, essa questão de prevenção. Na saúde mental, então, existe um distanciamento pelo preconceito. Né? Então, não, está tudo bem, vou sabendo levar, mas eu não tenho um olhar pelo que está certo, o que não está. E até, mesmo não tendo nada, a gente tem essa questão de poder ter o potencial melhorado, né? De poder lidar com as questões, até envolvendo todas as questões sociais na psicologia. Aí eu pergunto para você, hoje um pai, ele teria que procurar a questão psicológica para ter essa questão do trabalho, saber lidar com os filhos, mas principalmente para ter esse olhar clínico em casa. Então eu pergunto, uma mãe, ela tem que ela não pode levar o que não tem, né? Ela tem que ter essa estrutura emocional, que a mãe às vezes ela está sempre em quinto plano, mas ela tem que ter esse glossário emocional que ela vai ter junto a um profissional da área de saúde mental. Eu pergunto para você, não seria o primeiro passo a gente melhorar o nosso olhar de conhecimento, pedir literaturas para um profissional para poder ler, para que você possa ser a primeira ponte dessa anamnese em casa, assim, doutora? É interessante você falar isso, Cris, porque é uma coisa que eu tenho batido na tecla. Primeiro, cuidar de si. Então, olhe para as suas emoções. Respeite as suas emoções. Valide as suas emoções. Só assim você vai conseguir dar o melhor para o seu filho. Porque a gente só consegue ensinar aquilo que a gente sabe. Se a gente não sabe, a gente vai ensinar de que maneira? Então, olhar para si, cuidar de si, é o pontapé inicial para você conseguir mostrar ao seu filho como faz isso. Como cuida das emoções. Então, uma mãe que chora e o filho pergunta, mamãe, você está chorando? Não, não é nada, caiu um cisco aqui no meu olho. É uma fala clássica, né? Ela está mostrando para o filho que não pode chorar, que ela não pode chorar. Mas muitas vezes ela faz isso porque ela não sabe como agir diante dessa emoção. A gente vai discutir ainda mais sobre isso, Marcela. Eu tenho que chamar o intervalo, mas é legal você falar sobre isso, porque em alguns momentos eu sinto, e de maneira pessoal posso falar isso, desse receio que a gente tem de colocar o nosso filho diante de grandes emoções, né? Como, por exemplo, o choro e outras questões mais. Então, a gente pode tentar entender, né? É claro que o nosso filho não precisa participar de todas as emoções, assim, de tudo que está acontecendo na vida, né? Para não ficar com essa preocupação. E aí, eu queria que você depois comentasse para a gente como administrar isso daí, né? Não esconder, mas, de certa forma, sei lá, poupar, Até talvez? que ponto é proteção, até que ponto eu tiro a frustração normal de poder lidar com isso aí. Boa, traduziu muito bem, Cris. A gente vai chamar um intervalo, é super rápido. Na volta, o Cris vai comentar sobre algo muito especial que está acontecendo aqui nesse Entre Família, que você aí do outro lado vai poder participar. Quer saber? É já, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Entre Família, falando das emoções, falando aí do seu netinho, do seu filho que já está grande, e aí você está avaliando também a sua infância. E está tudo bem você avaliar essa menina, avaliar esse menino que talvez precisa de carinho, aí você vai ter ferramentas para lidar, para alguma lacuna que você vai carregando, né, como um peso nas suas pernas para andar. E é bom quando você se liberta, tem consciência de algumas coisas que a infância a gente tem que mudar, né? Agora é o seguinte, hein? Já a gente vai falar do quiz, diretor, agora? Ou daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho é o seguinte, então eu vou um aquece, ó. Seguinte, hein? Já você vai ter um jeitinho, um presente para você que está completando 4 anos e vai envolver conhecimento, vai envolver você aí de casa. Mas agora, Suzane, o que vem por aí? Tem um vídeo muito especial que a produção vai colocar nesse momento. Então, pode rodar. Pra
Para mim, foi um presente participar do programa Entre Família. Eu acredito que muitas famílias têm sido abençoadas com a programação do Entre Família. Para mim faz diferença na minha vida, muitos conselhos eu já fiz uso para melhorar o meu dia a dia. Eu, quando vou no programa, eu recebo vários relatos de pessoas falando que realmente conseguiram transformar a vida delas através das minhas dicas. Eu ganhei de uma amiga uma revista por nome de Lar e Família, quando a minha filha mais velha tinha apenas 3 anos de idade. E quando eu comecei a ler aquela revista, eu percebi que naquela revista tinha vários tópicos que poderiam me ajudar na minha nova função de mãe, né? E de esposa também. E através também da revista eu conheci o canal Novo Tempo. E uma das programações que muito me chamou a atenção foi Entre Famílias, porque essa programação me ajudou também bastante, contribuiu muito para agregar informações e a forma, né, de conduzir o meu lar e conduzir a minha família. E por isso que eu digo, coisa boa que a Entre Família está aí, para nos proporcionar o melhor para nós mulheres. Obrigada. Que alegria saber que está chegando novidade no Entre Família. Estou esperando assim, bastante autoestima para nós mulheres. Então eu agradeço, espero que vocês cresçam, cheguem cada vez em mais famílias e espero conseguir continuar contribuindo e levando conhecimento para vocês. Ah, que demais, Petra, maravilhosa, especialista, nossa parceira, muito obrigada. Maria do Carmo, que legal ver o seu rostinho. Quanta gente, Valdeci. né? Quanto nomezinho que a gente fica imaginando os rostinhos e agora nos abraçando aqui. E se você não mandou o seu vídeo, eu sei que você está aí no seu coração. Hoje encerramos, né, os vídeos aqui do programa, mas é uma maravilha poder receber você. E quando a gente vai nos lugares, Suza, a pessoa fala com a gente como realmente se a gente falasse todo dia. A gente se fala, a gente não consegue enxergar você, mas que bom que você nos guarda no coração. E juntos aqui aprendemos com os profissionais das mais variadas especialidades aqui, né? Bom demais, bom demais. Obrigada para vocês que mandaram o vídeo. Foi muito legal ver o rostinho de vocês aqui, contando as experiências, né? Gostei do que a Maria do Carmo falou aí sobre a questão das mulheres. É tão legal quando a gente tem essa identificação com um programa que a gente gosta, naquele ponto que ajuda a gente na vida. Então, muito obrigada. Vocês, telespectadores, são maravilhosos e a gente faz isso com muito carinho. Tem uma produção gigantesca que faz com muito amor. Maravilha. E a promessa é dívida, tá? É o seguinte, nós estamos completando 4 anos agora, né? Com muito aprendizado, vários profissionais, né? Muitos telespectadores, amigos e amigas de todas as tardes, em outros fusos horários, em outros países. E como forma de agradecimento, a gente quer premiar um telespectador que vai representar todos os outros a vir nos visitar aqui na Novo Tempo, com a sua viagem paga, uma noite de hotel, um tour aqui na Novo Tempo, a sua alimentação durante esse dia, para você vir aqui. Aí a pessoa fala, quem é que eu vou ter que derrubar? Aí, Cris, calma. A gente está bolando, Suza, um quiz. Olha que bacana. Esse quiz, a pessoa já pode fazer o seguinte, tá? Tem um QR Code aí que a pessoa vai colocar na tela, você já aponta o seu celular, tá? Para a tela, porque você vai ser direcionado. Um quiz, o que é o tal de quiz? Eu quiz e você não quiz. Aí a piadinha do tio do pavê, né? Mas aponta agora esse celular, esse seu celular para a tela e lá você vai ter o quê? 5 perguntas. O quiz é esse teste para você saber se você realmente conhece o Entre Família. Vão ser feitas algumas perguntas. Quanto mais acertar, mais próximo você vai estar desse prêmio, que é a primeira fase. A primeira fase é preencher esse quiz, tá bom? Depois vamos brincar eu e você para ver se nós conseguiríamos responder essas perguntas. Uma hora a gente pega esse quiz aí para responder. Então vai, você estava falando. Vamos fazer a gente vai fazer um teste aqui, diretora? Isso, quando a pessoa clica no link agora, porque ela vai ser direcionada para esse QR Code, você vai apontar o seu celular aí, apontou, vai ser levar para um link, né? Deixa eu ver se vai dar certo. E agora, quando clicar, você vai realmente para a tela do quiz. Olha que bacana. Olha que legal! O pessoal está entrando no quiz, tá? Ali tem as regras de como você vai participar e abaixo você vai ter as perguntas. Muito fácil esse formulário. Vá pesquisando, é um formulário simples, tá? Cris, o que eu tenho que fazer? Saber muito do Entre Família. Se você é um fã de carteirinha, ok. Mas aí, Cris, todo mundo ganha? Calma, essa é a primeira fase. Se a sua pontuação foi boa, você vai para um segundo grupo.
Esse grupo vai ter uma missão, Que é a segunda fase. que é a segunda fase, de dar uma ideia de um slogan para o seu programa, que é o Entre Família. Mas, Cris, que diacho é esse, né, que o pessoal fala? Mas você fala, em alguns lugares, que coça, que eu falo Que coisa. o hispano, né? Tem alguns lugares que falam, mas que coisa é Mas que essa? trem é esse? Que Vamos trem é mineiro. esse? Que trem é Alguns esse? lugares Tá falam, falando? que trem é esse? O que é slogan? A gente pode Vamos lá. traduzir assim para uma frase curta, Uma frase chamativa, que define o que é o programa. Isso. E aí, a gente tem um exemplo aqui, a produção até colocou, Do por exemplo, Anjos. Anjos em Ação. Mãos que transformam vidas. Legal. Tem o do som na tela, né? O caixa de música. O Som na Tela, o seu programa de fim de tarde. Entre Família, O quê? o que ele é para você? Tem que ser uma frase Que curta. frase você acha que combina com Entre Família? Entre Família, tá. Hã? Criaria. Frase curta e criativa. Criaria um slogan agora? Mas assim, Cris, eu vou poder já mandar agora o slogan porque tá pronto. Não. Você tem que primeiro fazer o quiz. Tem que passar para a segunda fase. Se você for uma boa pontuação, passa para essa fase. Depois, é como se fosse um concurso cultural. A equipe vai escolher a melhor slogan. E o melhor slogan A pessoa vai ser premiada. visitar Novo Tempo aqui em Jacareí com passagem, alimentação, hotel e um tour para conhecer todos os programas. Para fechar agora mais uma vez aí o QR Code. Deixa eu até ver tá? se vai dar certo Coloca o aqui no QR Code na tela celular. só mais uma vez, diretor do Povo de Casa agora está chegando. Bora lá. Aponta aí, tá? O teu celular. A Suzane vai testar agora, ver se dá certo. Só Aponta pra- para ver se deu certo o QR Code. Aponta o seu celular, faça o quiz. Tá chegando? Tá chegando. Quiz, mas não quiz. Atenção, tá chegando o nosso Cadê o QR slogan? Code. Eu acho que ele foi embora. Aí, vai, QR Suza, Code. aponta o celular. Bora ver. Vai, aponta o celular agora na Ó, tela. cheguei aqui perto. Ó, não é de ver que deu aponta certo? a câmera do seu celular, clica. Vamos ver se deu Tem- certo. Te deu certo, ó. Chega Deu bem pertinho. certo, Suza já está no nosso quiz. Bom, começou, é dada a largada, né? Você aprendeu tudo certinho. Ó, e é importante falar uma coisa. Quando você clicar, vai aparecer assim, ó, participe aqui. Aí você clica na palavra participe aqui e aí sim aparece essa telinha que tem aqui, ó, eu e Cris Magalhães. Tá bom? Bora lá. Todo dia a gente está dando essa explicação aqui, né? Então, para você agora, ó, bora lá. Já não fez ontem, faz hoje. Entra aí que vale a pena. Voltamos ao nosso assunto, Suzane? Voltamos ao nosso assunto. A gente está falando hoje sobre como cuidar das emoções das crianças, né? Dos nossos filhos, dos nossos netos, porque não sobrinhos que estão sempre convivendo também com a gente. E a Marcela Ondei, nossa especialista psicóloga infantil, a gente falava aqui, né, Marcela, sobre essa questão desse limite entre eu mostrar para o meu filho que existem emoções, né? E que eu também sou vulnerável, sei lá como eu poderia colocar, a elas. E aí você falou assim, quando a mãe está chorando, né? Pergunta, mamãe, por que você está chorando? Não, meu filho, caiu um cisco aqui e tal, né? Uma forma de esconder as emoções. E aí eu perguntei para a Marcela assim, como que a gente pode, então, deixar a criança participar dessa dinâmica, né? Observando as emoções em nós adultos, e qual é o limite entre, assim, também não demonstrar, talvez, grandes emoções que para ela pode ser traumática. E você disse que tudo acontece na infância, né? Então, a gente tem esse cuidado entre não deixar traumas, mas também ensinar e não deixar traumas. É importante saber o limite da sua criança. Né? Porque, embora tenha um percurso natural do desenvolvimento, tem crianças que são mais capacitadas e outras um pouco menos capacitadas para absorver as informações que elas recebem. É claro, gerar um trauma na criança, você não vai expor ela para essa situação. Então, a sua criança é capaz de absorver essa informação que eu tenho, essa emoção que eu estou sentindo com mais tranquilidade? Isso vai gerar um trauma nela? Isso vai fazer com que ela se preocupe excessivamente comigo? Isso. E isso gerar uma emoção ainda pior para ela? Se você perceber que sim, então eu preciso não mascarar, mas eu preciso equilibrar ali para dizer para saber o que eu posso dizer para ela e o que eu não posso. Então, por exemplo, se uma família está em luto, né? Perdeu algum ente querido de uma forma abrupta, então um acidente de carro ou enfim, você não precisa contar os detalhes para a criança. Certo. Você pode e deve falar que aquela pessoa já não está mais entre nós. Olha, vovô, vovó, enfim, quem quer que seja, Morreu. não está mais entre nós, ela morreu. Como ela morreu?
A criança pode perguntar, e aí se você perceber que ela não está preparada, é uma criança pequena ainda, que não sabe lidar com tudo aquilo, você pode mascarar ali, né, e equilibrar uma resposta. Olha, lembra que tinha acontecido isso? Ou contar uma história, ou pegar um desenho, né? A criança é muito visual, ela é muito lúdica, então ela vai entender mais através daquele desenho do que você falar exatamente o que aconteceu. Como foi o acidente, que daí a pessoa, né, então, né, você mostrar para a criança, olha, aconteceu isso, a vovó está mandando de carro, e aí vem um carro, um atropelamento ou coisas do tipo. A criança pode ficar com receio de que você saia para trabalhar, né? A mamãe pode sofrer um acidente a qualquer momento. O papai pode sofrer um acidente, porque se isso aconteceu ali, pode acontecer com qualquer um. E aí gera uma ansiedade de separação, a criança quer o tempo todo estar com os pais, não consegue se desenvolver bem na escola. Então, tudo tem um limite. Os pais precisam entender, conhecer o limite dos seus filhos. É claro que a gente não vai abrir para a criança toda a informação, mas a gente também não pode esconder. Não pode privar a criança de se frustrar. E atender ela de forma personalizada conforme as suas necessidades. Muito bom, né? Sabendo que a gente não pode comparar o filho, né, sobrinho, inclusive para quem tal. tem mais de um filho, né, Cris? Fulano, teu irmão, cada um, né, cada um de um perdeu jeito. ali, obviamente, o mesmo pai, e irmãos têm dores diferentes com a mesma situação, por sermos únicos, ainda bem, né? Deus tem essa questão de nós temos um DNA coletivo, mas nós temos a nossa identidade. Agora, Marcelo, eu vou te perguntar duas coisas na mesma pergunta. Primeiro, a criança passa muito tempo na escola, né? Você está vendo o movimento dos professores que estão fazendo algumas especializações para ter essas ferramentas também, porque tem coisas que os filhos só vão despertar e vão se comportar depois que saem da nossa microsociedade. E o primeiro espaço é a escola, que você confronta, né? Um toma água em casa com copo, outro toma com xícara, e ali você tem várias questões culturais, enfim, os desafios, as primeiras ali a serem... E às vezes o professor não consegue passar isso para você. Pergunto, o pai estar presente mais na escola, nesse ambiente, e ter essa conversa com o mestre, para poder saber como a criança, porque às vezes a mãe não sabe, e há 1 ano e meio está acontecendo algo que ela poderia ter oportunidade da infância, que passa muito rápido, mas ela não tem essa questão de saber que o filho pode se comportar diferente da sua presença. E outra, você vê um movimento nos profissionais da área escolar, né? Hoje, ter uma força ali para poder estruturar os pais, puxar os pais para essa questão emocional, porque a educação é um caminho, né? Talvez a gente tenha que ir para o Entre Família, mas que bom que toda a escola pública pudesse ter profissionais da área da saúde presentes ali, concursados para atuarem com os professores também cientes, e pais seguindo esse aconchego, né, de sabedoria dentro das escolas. Eu percebo esse movimento nas escolas, sim, e acho isso super bacana, né, de profissionais, de educadores estarem preocupados não somente com a questão acadêmica da criança, mas sim com as emoções da criança. Porque esses profissionais, eles sabem que uma criança emocionalmente saudável tem mais capacidade de aprender, de assimilar, de calcular, de socializar. Então, eu percebo que muitos profissionais estão bastante empenhados na educação emocional. E eu percebo isso porque eu recebo bastante relatos de profissionais falando que estão utilizando recursos para trabalhar com as emoções com as crianças. Então, todos esses profissionais que me relatam isso, eu sempre falo assim, você encheu meu coração de alegria. Porque eles não atingem uma única criança, né? Eles atingem várias crianças. E uma futura sociedade, né? Exatamente. E aí eu percebo muito esse interesse, esse empenho mesmo, a dedicação em trabalhar as emoções com as crianças ali. E também da família. Porque os profissionais normalmente percebem coisas que a família não percebe. Porque não estão emocionalmente envolvidos às vezes. Né? Exatamente. E aí a escola chama a família. Eu sempre falo que família e escola precisam se unir para a educação. Então, educar é papel dos pais, obviamente.
Mas quando a família e os pais e as escolas estão envolvidas na educação, a criança se beneficia muito mais. Ela percebe que existem vários adultos de referência para ela, falando a mesma linguagem para o bem-estar dela. Nossa, você falou uma coisa muito importante. Nossa, quantas histórias a gente ouve de pessoas adultas que tiveram um professor como referência, às vezes nem tinha tanto em casa, mas tinha aquela pessoa na escola. Então, é um papel lindo do professor. A gente continua discutindo esse assunto por aqui, mas antes, um breve intervalo. No programa de hoje ainda tem uma dinâmica muito legal sobre essa temática. A gente vai aprender um pouco mais aqui com a Marcela. Então, não sai daí, Entre Família, volta já. Entre Família está de volta. Que bom que você está aqui junto da gente. Muito legal voltar aqui com essa câmera que sobe e tal. Muito obrigada pela sua companhia. Agora eu vou dar um recado muito legal para você. Tenho aqui em minhas mãos Revista Esperança. Ela que está nessa edição maravilhosa de Pais Preparados, Filhos de Caráter. Olha só que linda essa revista que foi feita com muito amor e carinho para você, para falar sobre educação de filhos. Hoje a gente está numa temática muito interessante aqui sobre as emoções, né? Sobre como ensinar os nossos filhos sobre as emoções, a lidar com as emoções. Minha senhora, dá trabalho ensinar, né? Porque muito disso tem a ver com o que a gente carrega, né? Com os nossos aprendizados. E quando a gente vai ensinar, a gente se pega ali fazendo uma autoanálise de nós mesmos, porque às vezes a gente quer ensinar coisas que a gente ainda nem aprendeu ainda adultos. Então é por isso que a gente precisa desse tipo de material que nos dão aí o embasamento, né, o conhecimento para que a gente possa tanto ensinar as nossas crianças quanto também a nos corrigirmos, a melhorarmos, né, como ser humano aqui nessa terra. Então olha só, a nossa especialista até falou, né, sobre a palmada. Eu sei que levanta uma polêmica, mas aqui a revista não deixou de contemplar este assunto. Castigo faz bem? Eis a questão. E aí aponta para você novos métodos saudáveis para repreender. Porque às vezes a gente acha que existe só um método, né? Está na hora da gente também aprender coisas novas, conhecer um pouco mais. Por isso que esse material foi feito com muito amor e carinho para você, para chegar até a sua casa, né não, Cris? Que está ali sempre acompanhando também aqui esse nosso bate-papo sobre filhos. E olha só, quem escreveu esse material foi a Darleide Alves, que você conhece muito bem, apresentadora, aqui também da Rede Novo Tempo de Comunicação. E entre outros assuntos, ela fala sobre sexualidade também, né? Como levar esse conhecimento para as nossas crianças. E o legal disso, gente, é que a gente aprende aqui. Você vai ter um tempo para poder ler, reler, grifar, marcar, pesquisar em outros livros e coisa parecida, né? Às vezes fazer uma busca de um artigo na internet e depois levar também essa educação para o seu filho. Como que você faz? É muito, muito simples. Entre em contato agora. Está passando aqui na telinha os telefones 2127 3121. Você liga e pede a sua revista e chega na sua casa totalmente de graça para você que é nosso telespectador. Ou então o nosso WhatsApp, o DDD é o 1298244 4449. Tá passando aqui embaixo na sua, ou no celular que você está assistindo, né, ou na TV. Tá aqui nessa tarja, aqui azul ou verde, depende, né? Tem gente que fala que essa cor é verde. Tá passando nessa tarja o telefone para poder você fazer o pedido da sua revista sobre educação de filhos. Enquanto você liga, enquanto você escreve aí no WhatsApp, o Cris está com a nossa especialista para fazer uma dinâmica muito legal. Envolve uma coisinha de alimentação. O que é, hein, Cris? Verdade, Suza. Estou aqui com a Marcela, nossa psicóloga, né, especialista aí com os nossos pequenos. Aqui um abraço para a nossa... Ela deu um oizinho aqui, né, para a gente. Tudo bom, minha senhora? Tá bem, tranquila. A nossa bichinha que está aqui na nossa câmera passou aqui. Já um beijo para ela. Ela está com carência. Agora você de casa é o seguinte, Cris, eu sei, mas como que eu vou lidar com essas emoções, já que a criançada agora, açúcar, tela, então são crianças super estimuladas. Agora há pouco tempo viralizou, Marcela, não sei se você acompanhou, esses vídeos de crianças, né? Que são ali recém-nascidos, crianças de poucos meses, que são tiradas do aparelho celular, a criança chorando assim, mas com muita força, de pequenininha, já sentindo a necessidade aí, né? Eu acho que é a mesma zona do prazer, creio eu, e aí ela está com aquela dependência daquele volume de frames, né? De agitação, e a gente tem agora consultórios de psicologia cheios, né, de crianças com essas questões e alterações e distúrbios
por estarem com os vícios nas telas e também a superestimulação alimentar do açúcar. Por que que isso tem a ver com... O que tem a ver com as emoções aí, Marcela? Bom, as telas, elas não permitem que a criança fique mais estressada, mais ansiosa, porque é um estímulo de informação que ela não tem capacidade de absorver. Então, quanto mais tempo na tela, na frente das telas, mais a criança pode se estressar, pode se desinteressar por outras atividades, e aí isso é prejudicial para a saúde mesmo. E os açúcares libera aí um hormônio aí faz com que a criança fique cada vez mais acelerada, mais agitada. Então é preciso limitar açúcares e telas para equilibrar as emoções das crianças também. Muito bem. Eu sei que a vovó, ela gosta de ajudar, mas dá uma olhadinha no passado. Antes de dormir, se der tudo certo, a vovó vai dar um docinho. Mas depois você não dorme. Gente, criança superestimulada com açúcar antes de dormir. Não tem que ser nunca, mas é um bom exemplo de que a gente anda na contramão dessas questões. E às vezes a criança que não tem o poder disso, você que é adulto, que tem o poder de controlar essa questão das telas e da alimentação, tem que ajudar também, né? Esse ser humano vem zeradinho, quase, né? Que tem muitas coisas de crenças limitantes, a gente não vai falar aqui. Mas diminuindo os vícios. Vamos lá, vamos diminuir. Diminuindo os vícios com telas, estabeleça limites claros. É tão bonito no papel, Marcela, é tão bonito a gente aqui falar, o Cris, né? A gente falava tanta coisa aqui e parece que é fácil. Mas como é que a gente faz para estabelecer esses limites claros? Fácil não é, mas é totalmente possível. E real, né? E real. Então, se os pais inserem esses limites desde cedo, a criança vai conseguir atingir esse limite, essas expectativas dos pais, né? Mas precisa ser inserido desde cedo e com clareza, tanto para as crianças quanto para os pais. Porque, um exemplo, você não vai comer açúcar antes do almoço. E aí, mãe, só uma balinha. Tudo bem, só uma balinha. Já sei que barganhando, chorando, e aí, eu consigo. A criança sabe que ela vai conseguir aquilo. As telas é a mesma coisa. Uma criança, ela não pode ficar inserida na tela. Crianças de 2 anos, é aconselhável que 0 telas. E a partir daí, 1 hora, depois 2 horas de telas por dia. Para não alienar, porque esse ser humaninho vai ter que lidar com telas para trabalhar, para conversar, mas a gente não está tirando total. Tirando total até 2 anos. E depois, olha o que a doutora está falando, aos poucos, para que você tenha o quê? Equilíbrio. E uma coisa que eu achei muito legal sobre a coerência, porque a gente é pego de supetão com esses rostinhos, com as mãozinhas gordinhas, bonitinhas, que dá vontade de morder. Ai, que bonitinho, quebrando a casa da mãe. Ai, quebrou. Aí, do nada, você quer puxar uma rédea. Quando vai, porque faz bagunça na sua casa, vai para a casa da mãe, a casa da sogra, e quer que essa criança se transforme do nada ou quer puxar uma rédea porque viu um programa do Entre Família. Calma, o programa do Entre Família é o começo. Se há 4 anos você nunca fez isso, como é que você quer que ele do nada? Então, eu achei muito legal ter coerência, primeiro, com o ponto de partida. Ele está com 4 anos, eu vou puxar o ponto agora, vai ser mais demorado, mas tem solução, né, doutora? Sim. Mas se eu estou tendo a oportunidade do 0, está grávida agora, saiba que pelos primeiros 2 anos, eu não tinha essa informação, 2 anos, 0 telas. Agora, pergunto, são 2 situações, eu tenho uma criança zerada, ok. E agora uma mãe que está acompanhando esse programa agora, doutora? Está com 4, 5 aninhos. Ele foi exposto à tela, é uma criança um pouquinho mais ansiosa, já tem, digamos assim, uma rotina onde o eletrônico é quase que toda hora. Como é que faz para ser didático e ser mais fácil para essa mãe agora e para essa criança? É importante fazer combinados com as crianças. As crianças adoram combinados. Os pais acham que não, mas elas gostam de combinados, desde que sejam claros esses combinados para elas. Tá aqui. E aí você faz um combinado com a criança, olha, beleza, você vai ficar nas telas durante 1 hora e depois eu vou sentar para brincar com você. Você fez uma troca. Que criança onde não vai você tem um gostar investimento. Achei muito legal. Ó, ficou claro e, obviamente, às vezes a fuga da criança para o eletrônico é que a mãe não tem mais tempo. Mas tempo de qualidade. Você não olha para o filho, você está resolvendo as coisas. Estou aqui com você, filho, mas
a importância do olhar. Já vou perguntar para a doutora, mas vamos acelerar a nossa equipe, porque senão a gente fica consultando aqui, né? Vamos aqui a mais uma questão. Atenção, atenção, já estabelecemos limites claros e agora? Ofereça alternativas saudáveis. Você estava colocando agora essa questão comportamental, você ofereceu a questão do pai, né, estar presente, ou seja, sai do eletrônico que eu vou estar com você. E na alimentação, como que eu podia fazer uma troca, né, para tirar o açúcar nesse sentido? As alimentações saudáveis, elas possuem os açúcares saudáveis. Né? As frutas, uma maçã, uma manga, uma uva, isso precisa estar inserido na alimentação da criança. Se você oferecer uma bala e uma uva para a criança, obviamente ela vai preferir a bala, porque ela está acostumada. Mas uma criança que não está acostumada, você pode oferecer a uva. Olha, esse daqui é o seu docinho depois do almoço. E a criança vai substituindo aquilo. Como a criança já está acostumada, você pode fazer combinados novamente. Vamos trocar. Isso da uvinha? Ao invés de você comer a bala, você come uma uvinha e vamos deixar a bala para o final de semana, porque não dá para tirar totalmente. Sim. Porque a criança vai numa festa de aniversário, vai ver um brigadeiro, coerência. vai ver um bolo. Então, ela precisa usufruir disso também. Né? Mas durante a semana, por exemplo, você pode oferecer opções saudáveis para a criança. Lá na minha casa é assim mesmo, né? Não tem essa questão alienada, de zero açúcar. Vai para um aniversário, vamos deixar ele, né? Tem os limites dentro também do que é liberado, né? Ele nunca não toma refrigerante, essas questões. Mas, gente, uma balinha, né? Olha, quem sabe tal. Ou, por exemplo, a gente tem regras para ir para a casa da vovó. Vovó, isso e isso jamais. O restante é a vovó, não um jeito, né? Quando a gente vai para a casa da vovó uma vez por semana, agora nós estamos recebendo ela aqui em casa, né? Mas normalmente a gente vai lá, então tem regras, combinados. E outra, é legal, né, doutora, combinar entre os pais, né? Porque um pai Sim. libera, outro não. Então, vamos colocar aqui, estabelecendo limites claros, falamos aqui sobre telas, regras, e aqui a gente está colocando outros limites, ter alternativas saudáveis, tanto para telas quanto para a questão da alimentação. E aí, ó, uma das questões é, filho, olha, vai comer essa frutinha enquanto o pai está comendo aqui um sonho, você vai na padaria, filho, ó, olha aqui, vamos fazer para você, enquanto você está comendo aí os seus legumes, o papai está pedindo um fast food. E, por exemplo, a questão do fast food, né? Os Estados Unidos teve que repensar nos americanos, porque a taxa de mortalidade, a gente também a obesidade infantil, automaticamente outras coisas no emocional foram envolvidas, por isso a nossa questão dessa primazia nesse conceito. Como que a criança conhece o fast food? Ou também como que entra isso na alimentação desregrada e tal, né? Pergunto, a questão do exemplo eu acho que é uma das mais fortes aqui, né, Marcela? Sim, com certeza. A criança, ela aprende muito mais com o exemplo do que com aquilo que ela ouve. Então, se eu falo para ela, olha, não é legal você comer um doce todos os dias após o almoço, se eu estou comendo doce, ela vai falar, é legal sim, porque você está comendo. Como é que você me fala que não é, e você está aí, né? E que tipo de... Eu creio que tipo de negociação? Por que eu tenho que comer algo saudável se meu pai não quer? Então eu vou poder comer o fast food, quando eu crescer, eu vou liberar geral. Ou seja, ele se sente aprisionado no que é bom. Aí você cria uma questão errônea, né? Sobre o que é uma coisa boa. Por que é uma coisa boa se meu pai não quer? Né? Fica meio incoerente. Sim. E até as telas também, né, Cris? Porque imagina que você está tirando as telas do seu filho, mas quando ele vem falar com você e você está ali, calma um pouquinho, só vou responder isso aqui. E você está do tempo todo na tela, sem dar a atenção para ele. Isso é o exemplo de que as telas são mais importantes do que o contato com os pais, o contato com os amigos. Então, ser exemplo de telas e alimentação saudável não é uma coisa fácil para nós adultos. Muito bom. Mas é possível. Enquanto eu estava aqui ouvindo, né, a gente vai formulando para a nossa vida. E volta a uma das primeiras coisas que a Marcela falou para a gente, que se você está atento no programa, é o nosso último tópico. Vai amarrar tudo aqui, eu sei que a gente já falou, mas eu acho que é importante revisar, né, pedagogicamente. Deus também, ele é assim com o ser humano, o programa aqui revisa um pouquinho, que é justamente ficar de olho, né, e conversar. Porque se eu não tenho assim essa conversa, eu vou dizer assim, não, mas eu não tenho o quê? Limites claros, por que não pode?
Outra, se eu não sou claro também com o meu exemplo. Então, olha, papai também faz, eu sei que algumas coisas são gostosas, papai também vai deixar para o final de semana. Ou seja, se eu não tenho diálogo, como é que eu vou oferecer uma alternativa? Então, que tipo de regime eu vou ter se eu vou dizer assim, é isso e acabou, eu não faço, você faz. Então, o quanto trabalhar um diálogo. Aí eu pergunto para você, doutora, se eu não crio isso na minha infância, tem pessoas que querem construir uma amizade com um adolescente, sendo que foram distantes, o tempo de qualidade não teve. Então, eu não sou o melhor amigo do meu filho, entre aspas, eu não sou a primeira pessoa para ele contar, inclusive as coisas que errou, que tipo de cenário eu crio em casa. Eu pergunto, esse ficar de olho e conversar é algo que o pai vai ter que, se não sabe, vai ter que aprender. Com certeza. Estar atento ao filho, né? Esse fique de olho é estar atento às coisas que os filhos gostam de fazer, né? Para você conseguir ali barganhar com ele. Né? Então, se você sabe, se você está atento ao seu filho, se você está de olho nele, se você conversa com ele, você vai conseguir estabelecer isso, esses outros limites aqui. Porque ele vai te ouvir, ele vai te respeitar, porque ele se sentiu assim. E o bom, doutora, é que, tipo, às vezes a gente quer conversar, eu acho que o pai tem que saber, a gente quer conversar com o nosso vocabulário. E a gente tem que emergir no contexto, às vezes, lúdico, porque às vezes só uma conversa, como a criança está tão imersa, às vezes, nas telas e tal, ela tem um déficit de atenção, ele vai ter que mergulhar em algo lúdico, levar para passear, o que é bom da água, falar da água para o corpo, levar numa feira de ciências para mostrar o quanto que faz mal um alimento. O pai vai ter que investir para poder quebrar o que foi feito de forma errada, né? Sim. E investir, não é um investimento só para a infância, é um investimento para a família. Então, você levando o seu filho, né, para falar a respeito de alimentos saudáveis numa feira, por exemplo, né, você vai estar investindo no seu tempo de qualidade com o seu filho também. Preparar uma vitamina, vamos comprar, né? Leva o teu filho para a feira, ele vai comprar, ele vai pesar, ele vai juntar um dinheirinho e tal. E como, às vezes, um presente, ó, em 15 dias a gente vai poder ter um momentinho para a gente comer um sorvetinho, né? E vai ter aquele momento, mas no restante a gente vai manter frutas. Automaticamente você vai ver o paladar aqui. O meu filho teve essa experiência, né, anos atrás, e ele gosta de tomar chá, né? Ele pede salada de frutas de manhã, e obviamente a gente não acerta em 100%, mas a ideia é não desistir de uma vida, né? Você tem um ser humano e, como a gente fala de questões espirituais, tem uma vida eterna para cuidar. A dinâmica fantástica, a Marcela está aqui, quer te ajudar, quer um chazinho, tá? Prepara um chazinho aí para ela, já ela vai escolher se é bolinho de fubá, o que você está preparando para ela. A gente vai para um breve intervalo, porque o assunto está bom demais, tratando das emoções dos nossos pequenos. Quer investir, quer aprender mais, não sai daí, a gente volta já. Entre Família está de volta e atenção, minha senhora, é o seguinte, hoje é o último episódio do quadro Minha Pausa, maravilhoso falar sobre esse assunto de saúde feminina aqui no Entre Família. E é o seguinte, né, Cris, muitas pessoas, e eu também tenho um pouco disso, acho, de ouvir o relato das outras mulheres, que menopausa é o fim da vida, né, tipo, acabou, meu Deus. Morreu aqui, né, um processo de uma mulher nesse assunto, né, esse assunto, né, de poder, sei lá, acabou, não vou poder mais gerar filhos a partir de agora, e mil coisas que acontecem, inclusive hormonais. Mas a doutora Priscila Pirro, ginecologista e médica integrativa, ela vem desmistificando isso, né, que não é o fim, não. E hoje, no último episódio, ela vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, então roda o quadro Minha Pausa. Olá, como vocês estão? Eu sou a doutora Priscila Pirro, ginecologista e médica integrativa, e estou aqui com vocês no nosso último episódio desse quadro Minha Pausa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aceitação dessa fase que nem sempre é muito fácil. Durante muito tempo, a menopausa foi associada com o envelhecimento. Ai, tô ficando velha, não tô mais funcional, agora não sirvo para nada. Realmente, a gente tinha uma expectativa de vida muito menor do que a gente tem hoje. Então, a menopausa já era quase sinônimo de fim da vida. Mas isso mudou completamente. A expectativa de vida da mulher hoje está chegando a 84, 90, 100 anos.
80% dos centenários são mulheres. A mulher está vivendo muito mais. Então, se ela entrar na menopausa por volta dos 40, 48 anos, ela vai passar metade da vida e às vezes até mais na menopausa. Então não é mais sinônimo de fim de vida, é meio da vida. Ainda existe muita vida pela frente e a gente tem que começar a olhar para esse período de uma forma diferente, aceitar melhor as modificações que estão acontecendo para aproveitar toda a vida que ainda existe. Quando a gente fala de menopausa, é muito comum as mulheres pensarem só na parte negativa. No ganho de peso, na irritabilidade, na insônia, no risco de doenças, no envelhecimento. Mas existe muita coisa positiva nessa fase. É um momento onde ela não precisa mais se preocupar com gravidez, o que de certa forma é um alívio também, é uma liberdade. É um momento em que ela normalmente está mais independente financeiramente, ela consegue ter mais tempo para olhar para si mesma. Então é muito comum as mulheres nessa fase começarem a se cuidar novamente. Durante muito tempo, a fase reprodutiva da mulher, ela está trabalhando, ocupada, com filho, com 1000 coisas na vida. E às vezes é nesse momento em que os filhos já estão mais crescidos e ela consegue tempo para voltar a olhar para si mesma e de repente realizar sonhos e fazer coisas que ela nunca tinha tido tempo ou possibilidade antes na vida. Então ainda existe, é muito importante a gente ter em mente que existe muita coisa para ser feita, que menopausa não é fim de vida, é meio de vida, muita coisa ainda para ser vivida. Muitos homens acompanham mulheres que estão passando por essa fase e é muito importante que a mulher tenha apoio desse homem, que o homem perceba que, nossa, ela está diferente, ela está mudando, o que está acontecendo e como ele pode ajudar. Dar apoio, levar ao médico, incentivar para que ela mude o estilo de vida, ajudar para que ela procure um profissional que faça uma reposição hormonal, tome suplementos, se cuide de uma forma geral, faça também tratamentos estéticos que são importantes também para a nossa autoestima. O que não falta hoje é recurso para se cuidar. Então é possível viver essa fase como realmente a melhor fase da nossa vida. Eu costumo falar que a mulher ela é cíclica. A gente tem os microciclos, que são os ciclos menstruais, né? E os macrociclos, que são aquela fase onde é uma menina, depois ela fase reprodutiva e depois a fase da menopausa. Então, ver a beleza dos ciclos da vida. A natureza é cheia de ciclos, Deus criou um mundo com os seus ciclos. E não é para que esse ciclo seja ruim, é para que a gente transforme ele na melhor fase da nossa vida. Tudo depende muito da forma como a gente vê as coisas. É o que eu sempre falo, não é o que acontece, mas o que a gente faz com o que acontece. Então, a gente pode pegar essa fase e transformar realmente numa fase muito, muito boa, muito produtiva da mulher. Viver fases de mudança, de transição de ciclos, é sempre um desafio. Viver isso sozinho é muito mais difícil do que viver isso com apoio. Por isso que a gente sempre fala, procurem grupos de apoio, procurem um círculo de ajuda. O marido, se houver essa figura, né, tem um papel muito importante nessa fase. Às vezes a mulher está querendo fazer suas mudanças, quer mudar a alimentação, fazer atividade física, até estudar, aproveitar, e às vezes não tem esse apoio em casa. Então, ter uma pessoa que faça junto, vários estudos já mostraram que a gente consegue fazer mudança de uma forma muito melhor quando a gente tem apoio, quando a gente está junto, quando a gente tem alguém incentivando. Então é muito importante que o marido esteja participando junto disso, incentive, ajude, entre até na mudança junto com ela, né? E se não houver o marido, a irmã, a mãe, as amigas, ter essa rede é muito importante. Então, procurar grupos que estão vivendo a mesma coisa. O poder da comunidade, ele é muito forte para gerar mudança e para a gente conseguir passar por essa fase melhor. Então, hoje existem muitos grupos de atividade física coletiva, de caminhar na praia, né? E uma outra coisa importante é sobre os profissionais também, que também são um apoio muito importante nessa fase. Então, procurar um nutricionista, procurar um educador físico e procurar um psicólogo, apoio de psicoterapia. É muito comum que a mulher passe por uma queda de autoestima, por labilidade emocional, e o apoio psicoterápico, o manejo do estresse, né? Ter alguém para você poder falar, isso é importantíssimo nessa fase também. A gente não precisa viver essa fase sozinha, a gente não precisa guardar todas as angústias e as dores, os medos e as dificuldades, porque
A gente não precisa fingir que não existem desafios. Não, eles existem e tá tudo bem. Agora, reconhecendo isso, a gente consegue procurar ajuda e superar, né? Então, forme essa rede de apoio, não precisa viver isso sozinha, com profissionais, com amigos, com o marido, porque assim é muito mais fácil. E os estudos já mostraram isso também, o poder de estar junto, de viver isso em comunidade. Bom, infelizmente, esse foi o nosso último episódio. Eu espero ter trazido um conteúdo relevante para vocês. E se vocês quiserem mais informações, ainda tiverem mais dúvidas, pode me seguir lá nas redes sociais, mandar pergunta, mandar direct e acessar o site, que tem muita coisa lá no meu site também, priscilapirro.com.br. E até breve, nos vemos em breve. Doutora Priscila, muito obrigada. Foi muito legal ter você aqui junto da gente nessa jornada, aprendendo sobre menopausa, ressignificando, né? Muito obrigada mesmo. Vamos sentir falta desse chiado carioca aqui, né? Desse quadro. E a Priscila, né? Maravilhosa, ótima, assim, trazendo grandes conhecimentos, fala super bem. É como se a gente, tipo assim, é verdade, é isso aí. Vou mudar, vou repensar sobre esse assunto. E a Priscila mostra também a evolução do próprio profissional da saúde com esse olhar integral. Né? Vários profissionais trabalhando também de forma multidisciplinar, outros tendo essa visão, né, de atender como um todo e aí unindo essa rede. Né? Porque hoje um profissional que cuida da questão hormonal, olha a validação que ele tem com o profissional de vir e falar, né? E poder agregar e poder ter isso para poder enxergar que é muito mais do que o remédio que ele está tomando. Então, quando a gente agrega esses profissionais com a visão multidisciplinar, e você tem também um profissional dessa linha integrativa, eu acho fantástico a gente poder ter esse olhar. Você falou muito bem, porque geralmente os ginecologistas, né, atuam ali na parte clínica, pouco fala, né, mais os psicólogos falam, assim, então é isso, né, é validar o assunto. Então, obrigada, viu, doutora Priscila? A gente volta aqui para o nosso assunto, falando sobre as emoções, né? A mente e as emoções das crianças, o que a gente pode fazer como adultos para ajudá-los nesse processo de aprendizado. E a gente tem interação chegando, dá para a gente colocar agora? Dá a produção na telinha? Então pode mandar aí. Cecília Franco, Cecília, obrigada pela sua participação. Ela está dizendo o seguinte: eu sou pavio curto, já falou de cara, gostei. Sem querer, acabo gritando com meus filhos. Depois eu peço desculpas, mas percebi que o mais velho, que tem 10 anos, começou a mudar o comportamento na escola. É culpa minha? Lá vem a culpa, né, Cecília? A mãe sempre carregando. Vamos... Marcela? Não, a Cecília é nossa telespectadora. Esse dia que veio Cecília, não, desculpa, Cecília. A culpa que era a Marcela, que a culpa é minha também, eu estou sentindo culpado. A Cecília colocou ali, Marcela, sobre é culpa minha? Acho que a gente fala disso e depois, aproveitando o gancho dela, para falar do grito e as emoções das crianças. Acho que seria legal. É inevitável, a gente acaba gritando com os filhos em algum momento. É culpa da Cecília? Olha, culpa é uma palavra muito forte. Forte, né? Uhum. Principalmente para os pais, porque eles já sentem muitas culpas, né, com comportamentos dos filhos, como a Cecília disse, com o mau rendimento escolar ou com uma comparação que os pais fazem com um amiguinho e aí, poxa, parece que o meu está abaixo da média, onde eu falhei. Então, os pais se culpam o tempo todo, mas assim, por que a gente precisa buscar culpados? Eu sou muito do tipo de falar para os pais dos pacientes que eu atendo, não se culpe, busque soluções. Então, a gente não pode focar naquilo que a gente acredita que foi. Então, foi culpa minha, ok, pode ser. Se você quiser se culpar, ok, se culpe, mas foque nas soluções. Mas eu acho que culpar é algo muito pesado para os pais. E até porque o comportamento alterado na escola ali pode ser N fatores, não necessariamente a questão do grito. Mas vamos falar sobre essa questão de gritar, que é bem comum isso acontecer, a gente acaba fazendo isso na hora do estresse. O impacto que isso tem, a gente está falando sobre mente e emoções das crianças, né? Qual o impacto do grito nas emoções, na mente dessa criança? A criança, ela não ouve quando você grita com ela.
Que ela está tão focada no sentimento que ela está tendo, o medo, Nossa, que forte. que ela não consegue assimilar aquilo que está sendo falado para ela. Então, por isso que muitos profissionais falam, você quer falar com uma criança, quer corrigir uma criança, abaixa. Fica no nível dela, olho no olho, para que ela se sinta acolhida, se sinta compreendida e ela possa se expressar para você. Agora você imagina o Cris chegando em você, você sentada, ele chegando em você e gritando com você. Ai, misericórdia, eu choro. Você vai ficar acuada. Muito. Sabendo se defender, você vai ficar acuada. Agora você imagina uma criança, você desse tamanho, a criança desse tamanho, e você gritando com a criança. E ela sem saber como se defender. Ela só pensa no medo que ela está sentindo. Eu vou apanhar, a mamãe não gosta mais de mim, o papai vai me castigar. O que vai acontecer comigo? E ela provavelmente não vai assimilar nada que você está gritando com ela. Como que funciona agora fugindo um pouquinho, né, passando da criança para o adulto, eu acho que é uma questão da gente ficar se corrigindo mesmo, porque às vezes o grito pode ser inevitável. Uma bagunça, que já cansou de falar daquela bagunça, ou está chamando por conta de um horário, e aí chega uma hora que, mas eu já falei, tá na hora, você não me entende, não sei o quê. Esse autocontrole, ele vem com exercício assim de policiamento mesmo, ou existe um processo em que a gente pode trabalhar em nós adultos o controle da emoção que talvez a gente não adquiriu na infância? É importante olhar para a sua própria emoção, aquilo que a gente falava no começo. Olhar para a sua emoção, o porquê que isso te chateia tanto. Por que o seu filho não ouvir você em organizar a bagunça te chateia tanto? E aí você vai perceber esse movimento dentro de você. Preciso gritar com ele para ele arrumar a bagunça? Ou para ele não fazer a bagunça? Ou eu posso convidá-lo a organizar essa bagunça? Como a gente disse, a criança ela é muito lúdica. Se você falar assim, vamos brincar, lá no meu consultório eu faço isso com as crianças. Você vai ser minha ajudante agora, hein? Me ajuda a organizar toda essa bagunça aqui. E aí eu vou falando, nossa, ajudante boa que você é, hein? E aí a criança deixa o meu consultório impecável. Então, quando a gente trabalha isso com a criança, a gente vai estar trabalhando a gente também, né? O nosso controle emocional. É natural que a gente caia. É igual dieta. A gente está fazendo dieta, está lá, equilibrada, e aí, opa, comi doce num dia. Você vai abandonar? Não, você vai voltar para o caminho. Então, vão ter falhas, você vai seguir esse caminho de tentar encontrar um equilíbrio emocional ali. Você vai cair, mas você vai levantar de novo e vai trilhando o caminho novamente. Não vai ser perfeito o caminho, mas você tem que continuar caminhando em prol daquilo. Exatamente. Do bem comum, né? Que é o seu filho, o seu bem maior. Eu sei que você de casa está participando, então mais um na tela. Eu sei que o nosso programa está chegando ao final, mas dá um tempinho ainda para a Marcela nos ajudar. Vamos ver quem é que está mandando. Atenção, atenção. É a Silvia Souza, a charada da minha esposa aí, ó. De Silvia para Silvia. Vamos ver o que a outra Silvia está falando aqui. Ela fala o seguinte: como que eu consigo diferenciar o que é um choro de verdade, o que é uma birra ou cansaço? Minha filha vive dizendo que não acredito nela. Aí você entender um pouquinho e validar algumas questões. Aí a gente está falando de trabalhar confiança e a expertise do cuidador, né? Ele saber como moldar e a validação, que muitas vezes, né, a gente minimiza sentimentos e choros e tal. Sim. Diferenciar é muito difícil, né? Para os pais, assim, para profissionais já é difícil. Para as pessoas que não têm esse conhecimento amplo, assim, das emoções, da saúde mental da criança, é mais complicado também. Mas é importante acreditar na criança, porque todo o comportamento dela quer dizer alguma coisa. Seja a mentira, seja a birra, seja o choro forçado, o choro sentido, ela está querendo expressar alguma coisa. Acreditar mesmo que a gente veja que ela está mentindo sobre alguma coisa? Ela pode estar mentindo sobre alguma coisa. É claro que você vai precisar conversar com ela sobre isso. Né? Você conversa perguntando até que ela mesmo se entregue na mentira. Porque quando você acusa uma criança,
fica nessa, não gosta mais de mim. Você não acredita em mim. Tudo que eu falo, você não acredita. E aí a criança generaliza muito, principalmente numa idade de 10 ali, né, que a criança se vê vítima do sistema familiar ali. Então, conversando com essa criança a respeito da mentira, aconteceu isso? Me conta mais a respeito disso. E aí a criança vai contando e você vai percebendo que é uma mentira. E depois, obviamente, conversar com ela a respeito disso. Ela não pode sentir que enganou os pais, porque senão ela vai fazer isso com mais e mais frequência. Mas é importante que os pais olhem para ela e falem, eu percebo que você mentiu para mim. Eu só não entendo por quê, mas eu percebo que você mentiu. Você quer conversar comigo a respeito disso? O que eu achei interessante na sua fala foi que você não rotulou a criança de você é mentiroso, né? Eu vi que você mentiu. Eu acho que a forma como você abordou... Mas por que você está salientando essa diferença, Cris? Existe uma diferença gritante entre chamar uma criança de mentirosa e mentiu, porque a gente não rotula, parece que a gente até fortalece esse erro, porque ela pode pegar como uma crença e acreditar que realmente ela é e não tem solução. Doutora, a diferença para o pai agora que está em casa dessa abordagem que você fez, separando o erro da pessoa? Nós não somos, nós estamos. Então, a criança, ela não é mentirosa, ela está mentindo. A criança não é raiventa, ela está sentindo raiva. Ela não é medrosa, ela está sentindo medo. Então, mostrar para a criança que ela está, possibilitar a ela a mudança. Se você fala, você enraiza aquilo na criança. Então, eu sou mesmo. Nossa, você é muito bravinho. Eu sou mesmo. Eu sou assim, eu faço isso porque eu sou bravinho. E aí ela vai utilizar essa sua fala para justificar alguns comportamentos dela. Adulto faz isso, né? Adultos fazem isso. Realmente eu falo na cara, assim, aí você tem um sincericida numa condição de complacência. Gente, realmente as emoções é um grande mistério, mas que já está sendo desvendado por grandes autores, inclusive a nossa especialista que está aqui, escreveu um livro sobre isso, né? Qual que é o título do seu livro, Marcela? Crianças e Emoções. Crianças e Emoções. Para você que tem interesse nesse assunto, acho que a produção preparou aqui para gente. Tem um QR Code para disponibilizar aqui para quem tiver interesse, QR Tati? Code para materiais gratuitos, inclusive, né? Sim. Olha só, tá aqui o QR Code. Esse QR Code vai nos levar a quais materiais? No meu site eu tenho vários materiais gratuitos para trabalhar as emoções com as crianças. Eu disponibilizo isso porque nem toda família consegue adquirir um livro, consegue passar por uma orientação parental para administrar melhor as emoções dentro de casa. Então, com esses materiais gratuitos, existe essa possibilidade. Então, através desse QR Code eu posso adquirir o livro, também eu posso conseguir materiais gratuitos no seu site. Então, esse QR Code vai direto para o seu site. Mas se a pessoa não quiser agora, qual é o site que ela acessa? Tem um domínio? www.marcelaondei.com. Olha, tá aí. Vou colocar na telinha aqui também o Instagram, @psimarcela_ondei. A nossa produção já está colocando aqui nesse momento. Esse é o perfil da Marcela lá no Instagram que você pode começar a seguir. E por lá também conhecer sobre vários outros assuntos. O que vem a seguir, Cris? Marcela, obrigado. A gente vai pedir licença para a gente ir lá para a nossa tela, que agora... E a gente se fala. Você volte, tá? No estúdio novo, por favor. Opa! Suza, bora lá. Marcela, obrigada pela sua presença aqui, vamos lá, viu? Obrigada mesmo. mesmo. Suza. A gente tem a nossa tela aqui, o nosso estúdio, que está quase sendo revelado. A gente está aqui nos últimos minutinhos do nosso programa. O que nós estamos fazendo aqui, Suzane, diariamente? Diariamente, nós estamos revelando cada pedacinho de uma parte do cenário, do novo cenário do Entre Família, tá? É um cenário bem grande, mas a gente está revelando pelo menos uma parte desse para você e cada dia a gente está nesse mistériozinho aqui. Se bem que já está bastante revelado, né? Então vamos virar aqui, Cris. Você vai na 23? Pode ser, ó. Vai. Olha aqui. Será que é o que eu estou imaginando? Olha aí. Realmente, tá uma com cara de bancada. aqui, tá Sinto o cheiro de legal. comida no ar. Eu aqui, E o que mais? Eu já fui, acho que 2 tijolinhos, tô bem de cara de trabalhando aqui. Bem no tijolinho, né? Eu já tô, acho que mais um tijolinho para minha coleção, que tenho certeza que vai continuar aqui.
e até falar para o pessoal que esse cenário vai ser bem mais alto do que o normal. Então, você tem um entre que legal. família, então esse aqui vai subir, né? A gente fala do grid, então por isso que a gente está aqui, de uma forma de transição, o pessoal está transformando um cenário que vai ficar maior. Então, essa grua que você está vendo, essa câmera que dá esse diferencial, vai estar lá também, porque o cenário vai ser maior, vai ser grande. Então, a gente vai ter vários elementos para poder trabalhar nesse Entre Família 2.0, viu, Suzana? Vai sentar aí, será, hein, Cris? Sentar aqui, comer um bolinho, né? Bora lá, comer Nessa um bolinho, cadeira bonita. conversar. Eu tô com curiosidade para ver como é que vai ficar essa logo aqui, né? Como é que vai ser esse material? Agora vai ter que reproduzir igual aqui nessa figura que a gente já criou uma expectativa aqui. Tem até um programa que a gente vai fazer aí sobre criar expectativa. E a gente está numa expectativa muito boa para essa transição, né, para esse novo cenário. Preparando tudo com muito amor e carinho para você, que é o nosso telespectador aí de todos os dias. Inclusive, muito obrigada pela sua audiência em mais um dia aqui juntinho da gente. Espero que você tenha gostado bastante aí sobre essa temática, que é super importante. Então, obrigada, foi feito para você. Amanhã às 2h30 da tarde estamos de volta com mais um tema. Na sequência vem aí o Vida e Saúde. Fiquem com Deus, um grande abraço e a gente se fala. Beijo, tchau, até amanhã.